diferença entre sexo e estupro? Parece uma pergunta boba e que qualquer pessoa consegue responder com facilidade. Mas não é. Muita gente ainda tem dúvida em relação a isso. E o que difere uma coisa da outra é uma palavra: consentimento. A diferença é: sexo é quando as duas partes querem transar. Estupro é quando uma das partes diz que não. E esse não pode ser dito de várias maneiras. Esse não pode ser dito verbalmente, não. Ele pode ser dito com gestos. Se uma pessoa te empurra, ela não quer você perto. Pode ser dito de uma maneira mais subjetiva. O corpo da pessoa diz. Se o corpo da pessoa trava, se ela fica fria cada vez que você chega perto, ela não quer transar com você. Por que algumas pessoas transam mesmo assim? Às vezes porque elas têm medo. Às vezes porque tem poder envolvido nessa relação. Às vezes porque elas acham que tem a obrigação. Muitas vezes a menina foi pra casa com o cara. E aí ela acha que ela tem que transar. Mas ela não tem. Porque existe uma pressão social, existe poder envolvido. Tudo isso faz com que a gente tome nossas decisões. E às vezes as decisões não são decisões de verdade. Se você usa, por exemplo, o seu poder pra transar com alguém. Se você fala pra uma mulher que não vai levar ela embora da sua casa se ela não transar com você, é estupro. Chantagem pra transar também é estupro. Tem alguns casos em que, independente da pessoa falar sim ou não, é estupro. Bêbada, sim, é estupro. Pessoas com menos de 14 anos, estupro, porque pela lei, pessoas da cidade não podem decidir. Pessoas com deficiência intelectual. Sexo é um momento em que duas pessoas dividem algo. Se uma pessoa disse não, de qualquer maneira, vira estupro. Se você é casada, por exemplo, você não tem obrigação de fazer sexo com seu marido. Se ele te acorda te penetrando ou fazendo sexo oral, isso é estupro. Se ele fala que você tem que transar com ele porque ele é seu marido, isso é estupro. Tudo isso tem que ficar muito claro pra gente. A gente tem tanta construção social no meio dessa história que a gente fica na dúvida do que é obrigação e do que é não tô afim hoje. Sexo nunca é obrigação. Nem pra uma prostituta. Independente se o cara tá pagando ou não. Se ela disser isso não, ele deveria respeitar. Daí pra frente é estupro. E muita gente tem dificuldade de entender isso, é claro. Porque a gente vive em uma sociedade que diz pros caras que eles podem ter tudo. E que diz pra todos nós que a partir do momento que a gente paga, a gente tem o que a gente quiser. E as coisas não são assim, porque existem acordos. Certo dinheiro paga certas coisas. Certos tipos de relacionamento te dão direito a algumas coisas. Nenhuma dessas coisas é o sexo. Nenhuma dessas coisas é fazer uma prática que incomoda a outra pessoa. Ficar atento aos detalhes, ao que o corpo diz, ao olhar, à respiração, à maneira de lidar com o outro, é o que faz a diferença nesse momento. Não é difícil entender o que é estupro e o que não é. Basta você observar outra pessoa e entender que a sua vontade não é mais importante do que a do outro. No fim das contas é bem simples até, né? Consentimento. Leve essa palavra pra vida. Tudo que alguém te disser não, respeite. Sexo funciona quando é um sim, mais um sim. Se tem um não na equação, o resultado vai dar errado.